quando tu estiver triste, nem vem. Irmão, quem está feliz com Jesus, dá um glória. Glória! Agora sim. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Atos, capítulo 9. Amém? E vai me dizer assim, ó. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? Disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na rua, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém? Você pode se assentar, já dando glória a Deus, misturado nessa essência de poder que paira nesse lugar, porque a quantidade de pessoas neste lugar não limita o poder de Deus de operar aqui. Deus não está limitado a número de pessoas, Deus não está limitado a 4 paredes e nem está limitado à tua dispersão. Então você se liga com o Senhor nessa hora, amém? A Bíblia vai dizer que quando é fundada a igreja as pessoas, né? Porque não era uma igreja como hoje. Quando começa a ter umas orações aqui, um culto ali, um culto aqui, começam a se levantar pessoas a fim de acabar com esse movimento. E Paulo é uma dessas pessoas. Só que Paulo nasce Saulo lá em Jerusalém, lá em Tarso, na Cilícia, se eu não me engano. Ele nasce Saulo e ele é uma vida toda preparada, porque falar de Saulo é falar de alguém estudado, alguém com muito conhecimento, alguém que é mestre, alguém que entende de vários assuntos. Tu pensa no dia de hoje tu ir pregar para um Saulo? Seria praticamente impossível. Porque tudo que tu fosse falar para ele já teria uma opinião formada e é capaz de que ele te convencesse a mudar de ideia. Tal grande era a inteligência dele. Só que Saulo usa todo esse conhecimento, toda essa sabedoria de uma maneira errônea. Porque Saulo acha que a verdade é a verdade que ele traz. Só que muitas das vezes as nossas verdades mentem para nós mesmos. A verdade que Saulo traz não é a verdade que Cristo nos traz. Porque Cristo vem para abraçar os pecadores. Cristo vem para anular um monte de coisa que os homens impõem como leis, como regras. Cristo veio para quebrar o protocolo. E Saulo não concorda. E por isso Saulo quer matar geral. Ah, tu está com Cristo? Então vai morrer. E a Bíblia diz que ele vem. E quando ele está indo já com autorização para matar homem, mulher, quem quer que fosse contra as verdades que ele pregava, ou que ele achava, né? Que morresse. E a Bíblia diz que no meio do caminho vem um resplendor de luz, ele cai no chão e ele fica cego. Eu escolhi essa palavra porque na semana passada eu tive uma experiência com Deus. E eu estava orando no meu quarto, né? E quando você fecha o olho, se você quiser fazer o teste, você vai entender o que eu estou falando. Você vê escuro.
acontece, mas orando, num determinado momento, eu me sentia num buraco negro, e é como se não houvesse nada naquele momento. Eu vou te falar, eu me sentia assim sem Deus. Eu ouvia só a minha voz, e era como se eu estivesse num lugar muito escuro, uma opressão horrível. E eu me deparei com essa palavra nessa experiência, porque naquele momento eu fui despida de tudo aquilo que eu acho, que eu acredito. Eu fui totalmente desconstruída dos meus achismos, e eu entendi a mensagem que Deus queria trazer para mim. Antes disso eu liguei para a Michelle desesperada, falei: Michelle, está acontecendo isso, não sei o que é isso não, meu Deus. Eu fui orar e falar com o Senhor, e o Senhor respondeu para mim e me deu essa palavra. Quando Saulo cai do cavalo e fica cego, é Deus desconstruindo tudo aquilo que ele passou a vida aprendendo, porque viver é padecer, é sofrer. Só que você tem a opção, porque quando você confia em alguém, no teu amigo, no teu parceiro, no teu braço, você está dando a ele a chance de exalar o seu melhor. Só que você recebe também a oportunidade de receber o pior do outro. Porque quando você se abre com alguém, quando você fala da tua vida, dos teus problemas, das tuas feridas não cicatrizadas, o outro pode sair dali comovido pelo teu problema, pelas tuas experiências, quem sabe até moldado, ou o outro pode sair dali distorcendo tudo que você falou e usando para você em determinado momento. Esse é o risco de viver, esse é o risco de confiar, mas muitas das vezes nós corremos esse risco. Viver é o risco. Todo dia você arrisca quando você aposta em alguém. Todo dia você arrisca quando você investe em alguém. Só que a diferença é que quando você investe em alguém e quando você confia em alguém, você realmente acredita que aquela pessoa não vai te decepcionar. A esperança é que aquela pessoa se torne tudo o que você precisa. Quando Jesus aposta em alguém, quando Jesus apostou em mim e em você, quando Ele investiu em mim e em você, Ele não investiu em mim e em você achando que seríamos inerrantes. Ele investiu sabendo da nossa incapacidade. Ele investiu assumindo risco. Ele investiu em mim e em você para que você chegasse aqui hoje e se desconstruísse de tudo aquilo que você acredita, de tudo aquilo que você estudou. Saulo agora se vê cego, desesperado, com medo, e não tem ninguém para ajudar. Porque será que no momento da adversidade, o teu conhecimento, toda a tua letra, toda a tua experiência, se não houvesse ninguém, o Cristo, que morresse por você, do que valeria? O que é que você faria com todo o teu conhecimento, com todos os teus projetos? O que você faria? Porque quando a gente fala do outro, né? Porque a gente sempre sabe o que o outro vai fazer. A gente sempre sabe o que o outro deveria fazer. Michelle, tinha que ser assim. Olha, Fabiana, eu acho que na igreja tem que ser assim, tem que ser assado. Na verdade, seria o que eu faria. Eu estava até conversando com o pastor Fabiano sobre isso hoje. Que às vezes, aconselhar alguém é um ato de egoísmo. Nossa, missionária, que isso? Porque a gente sabe a bagagem que carrega. Até aqui, você carregou uma bagagem das tuas frustrações, das tuas experiências com quem passou pela tua vida,
das tuas privações financeiras, das tuas decepções sentimentais. E isso é uma bagagem que a gente carrega. E cada um traz uma bagagem no singular, única, e que se encaixa perfeitamente na nossa vida. E como que a gente quer desconstruir a bagagem do outro, a história do outro? A gente não consegue. Mas a nossa bagagem a gente consegue largar para trás. Quer ver como é que Deus gosta de quem se desconstrói? Financeiramente falando, se você for saber a história da Coca-Cola, que é o melhor refrigerante, no primeiro ano ela não vendeu nem 10 refrigerantes. Você acha que esse homem, o dono da Coca-Cola, o dono da Fórmula, fez e refez essa receita quantas vezes? Agora vamos para a Bíblia? A Bíblia diz lá no livro de Jeremias que o oleiro estava com o vaso na mão. E na mão do oleiro o vaso se quebrou. Entre outras palavras, o vaso se desconstruiu. Aí o oleiro teve todo o trabalho em colocar mais água, em amassar mais o barro, em colocar no forno. E depois de um certo período no forno, tu sabia que o vaso ele fica transparente lá dentro? Eu acho que você não entendeu. Eu vou te falar uma coisa: o fogo, ele revela caráter de pessoas. O fogo, ele revela as programações, os projetos das outras pessoas. O fogo revela o que está aqui dentro. O calor do fogo revela certas coisas inimagináveis aos nossos olhos. Você quer ver outra pessoa que se desconstruiu? Davi está lá no pasto, cuidando das ovelhinhas, né? Aí o pai falou assim: ó, vai lá, leva comida para a guerra lá para os teus irmãos que estão guerreando. Ele chega lá como entregador de comida. Ele chega lá como o cara que vai levar o iFood, né? Mas, quando ele olha aquele povo ali perecendo por conta de um que afronta, a Bíblia diz que ninguém pode afrontar o povo de Deus. E ele se desconstrói, sabe por quê? Porque a única coisa que Davi não era soldado, guerreiro. Ele até guerreava outras guerras, mas guerrear na guerra, no campo de batalha, não. Você quer ver outra pessoa que se desconstruiu? Pedro. Queria bater, queria fazer, queria acontecer, resolver as coisas no braço, na força da mão. Aí Jesus encontra com ele e fala: ó, querido, não, que isso, não faz isso. Aparta-te de mim, Satanás. Bota a orelha de Malco no lugar. E Pedro nega Jesus e tem a oportunidade. Eu falei sobre isso hoje. A gente tem que se desconstruir todo dia. Porque se eu falasse para você: olha, não pode beber, não pode fumar, não pode chorar, a prostituta não vai entrar no céu, isso seria muito fácil para você largar para trás. Isso seria muito fácil. Largar os teus vícios, a tua rotina. Falando, parece difícil, mas é muito fácil. Difícil mesmo é largar o velho homem, o velho eu, aquilo que está aqui dentro, ó. A inveja que não é dita, mas é vivida. A mentira que ainda não foi revelada com a verdade, mas está aqui dentro. Isso é difícil. Esse é o velho homem, é o que está aqui dentro. Porque o que está aqui fora só resplandece o que foi tratado aqui dentro. Eu trabalho com salão e essas coisas, e eu costumo dizer que o pagamento do cliente é brinde. Como se diz? É um efeito. Porque quando o cliente chega para ser atendido, o que menos tem que importar para quem vai atender é o dinheiro. Porque se ele gostar do teu serviço, ele volta e traz um monte. Se ele gostar de você, mesmo não gostando do teu serviço, ele volta. E assim é a nossa vida espiritual.
O que menos importa é o que está aqui fora, no exterior, porque as pessoas nos olham por aquilo que nós aparentamos ser. Mas quando Cristo nos olha, Ele conhece a nossa essência. Ele sabe de verdade aonde estão as lacunas, os buracos, aonde estão as feridas que precisam ser saradas, cicatrizadas. Ele sabe exatamente aonde está o vazio que precisa ser preenchido, independente daquilo que o homem olha e vê, porque as pessoas estão olhando para Saulo como perseguidor, o cara que vai para matar os crentes, mas Cristo está olhando para Paulo como vaso escolhido, como cara dotado de conhecimento, o influente, o cara que está lá no meio dos gentios, apto para falar. Cristo está olhando para Saulo, mas está vendo Paulo, porque o que você vive hoje não determina o teu amanhã. Aquilo que você fala e faz hoje também não determina o teu amanhã. As pessoas insistem em jogar na nossa cara o nosso passado. O diabo está todo tempo dizendo para mim e para você o que tu é hoje, mas Cristo está com um olhar de graça e misericórdia a todo instante, lembrando diante dos anjos e diante de Satanás aquilo que você será, aquilo que você será. Ei, querido, há uma promessa sobre a minha e tua vida, e a promessa está baseada naquilo que você será. Glória a Deus. Será que Cristo se enganou mesmo ao parar Saulo no meio do caminho? Quando eu vejo Saulo caindo do cavalo, ficando cego, eu tenho a imagem de um cara cruel, que nós nunca escolheríamos. Parece até loucura. Mas quando Cristo para Saulo no meio do caminho, Cristo está investindo e apostando que ele é Paulo e que a promessa vai se cumprir. E eu não estou apenas falando do nome Saulo e Paulo, porque Saulo e Paulo são as mesmas pessoas, é a mesma pessoa, só que Saulo tem uma conduta, e o Paulo que Cristo está esperando é o Paulo que escreveu 13 epístolas, 13 exatamente, eu acho, 13 epístolas do Novo Testamento. Quando Cristo chama Pedro e fala: ei Pedro, tu és pedra, Cristo ainda está chamando o mesmo forrozeiro, o mesmo beberrão, o mesmo cara nervosinho. Cristo está falando com o Pedro, que ainda é o Pedro duvidoso, o Pedro que vai, mas não vai, o Pedro que quer, mas não quer. Mas Cristo está olhando para o Pedro que prega e faz sei quantas mil almas se converterem. Cristo está olhando para mim e para você, apostando naquilo que Ele tem reservado lá na frente. Cristo está olhando para mim e para você. Cristo está olhando para este lugar, olhando com os olhos de quem vê lá na frente, porque cavar poço não é para qualquer um, pegar as coisas no começo não é para quem quer, investir no reino de Deus não é para quem acha, não é para quem gosta, é para quem está disposto, disponível, crendo no investimento que Deus fez antes que eu fizesse. Porque quem olha para esse lugar hoje não pode imaginar como ele será amanhã. Mas se Cristo permitiu que essas portas fossem abertas, é porque Ele está vendo o saqueamento que esse lugar vai fazer no inferno. Eu posso contemplar famílias sendo restauradas, eu posso contemplar homens e mulheres mudando de vida, vidas sendo restauradas pelo
ir? Quantas das vezes a gente também é profeta e também não quer ir? Quantas das vezes a gente julga o outro de acordo com as nossas atitudes? Porque tudo que você fala do outro diz muito mais sobre você do que do outro. Eu passei um processo que um rapaz falou para mim que eu me achava demais, porque eu achava que eu sabia demais. Mas eu nunca achei que eu sabia demais. E ainda que eu soubesse demais, eu nunca me acharia melhor do que alguém, porque eu sei demais. Na verdade, o que eu entendi é que na cabeça dele eu sei muito, e que se ele fosse dotado do conhecimento que ele acha que eu tenho, ele seria assim. A verdade é que todas as conclusões que nós tiramos do outro, do viver do outro, das atitudes do outro, elas estão muito relacionadas a nós. Porque quando eu falo, eu acho que o pastor faria assim, na verdade não é o pastor que faria assim. Na verdade eu faria assim, né? A palavra, o conhecimento, ele abre portas que ninguém vai fechar. A Bíblia diz que Saulo, depois que vira Paulo, começa a pregar o Evangelho e ele começa a ser perseguido, porque parece que a vida é uma roda gigante. Vai e volta, sobe, desce. Porque, se eu não me engano, é Salomão que vai dizer que não há nada novo debaixo do sol, que as coisas se repetem, que os ciclos se repetem. Mas eu queria te dizer que, se o Senhor me trouxe aqui hoje, era para que em nossas vidas um ciclo fosse encerrado, para que um novo ciclo comece. Se Deus nos trouxe aqui hoje, é para que nós entendamos que Saulo morre aqui, para que Paulo possa existir, para que todo perseguidor caia por terra agora, para que alguém que está disposto a ser perseguido e ainda assim não perseguir, nascesse, para que todo Pedro ignorante, para que todo Pedro afoito, para que todo Pedro inconstante morresse, para que um Pedro profeta, pregador, um sermão avassalador pudesse nascer. Quando Vasti se nega a estar na presença do rei, a Bíblia diz que há uma nova oportunidade. E vem Esther para ser rainha. Porque muitas das vezes, alguns ciclos precisam se fechar. Alguns reinados precisam acabar, para que outros reinados aconteçam. Ah, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque em nossas vidas existem reinados que precisam ser jogados por terra. Existem idolatrias que precisam ser jogadas por terra. E hoje, Deus me trouxe aqui para que nós juntos pudéssemos desconstruir de tudo aquilo que a gente viveu até hoje. Poxa, minha irmã, mas não tem como eu jogar para trás as minhas experiências. Não tem como eu esquecer essa ferida que me dói. Não tem como, porque é automático. Mas o Senhor está falando que ciclos precisam se encerrar, para que novos ciclos possam florescer, para que novos ciclos possam se iniciar. E é exatamente isso que acontece na vida de Saulo. Saulo precisa morrer, Saulo precisa acabar, Saulo precisa parar. E só alguém como Jesus para parar um cara como esse. Só que nos dias de hoje, muitas das vezes você não vê Jesus materializado dele mesmo, fazendo a gente parar. Aí ele pega pessoas burras, ignorantes, simples como eu e como você, para fazer com que nós mesmos entendamos o que o Senhor está falando. E o que o Senhor está falando para mim nessa noite é: encerra o ciclo. Bota a tua ferida de lado e
deixa eu começar um novo ciclo. Tu chegou com as tuas experiências, com a tua bagagem até aqui? Pois eu te digo, joga ela fora que eu vou te dar uma nova. Se desfaz daquilo que você aprendeu, se desfaz daquilo que você viveu. Esquece quem te magoou, esquece quem não foi teu amigo, esquece quem te apunhalou pelas costas, esquece quem te deu a rasteira. Se desconstrói nessa noite e deixa Deus iniciar em nós um novo ciclo. E deixa Deus colocar na nossa mala a bagagem que Ele quer, porque é essa bagagem que Ele precisa para que nós continuemos andando, para que nós continuemos a nossa viagem, porque isso aqui tudo vai passar, tudo vai passar. E se você não estiver disposto e disponível a se reinventar, a renascer todos os dias, tu vai viver a mesmice, porque muita gente reclama que vive o mesmo, que as coisas não melhoram, que as coisas não mudam, porque na verdade o Evangelho é novidade de vida, e só recebe novidade de vida quem está disposto a viver novidade de vida. Ah, irmão, não entendi. Quem planta batata vai colher batata o resto da vida. Se tu não aguenta mais de batata, experimenta plantar outras coisas. Experimenta plantar diferente, que você vai colher diferente. Insanidade mental, ignorância, burrice é o homem ter as mesmas atitudes esperando diferentes resultados. E na verdade, eu imagino que Jesus já devia ter tentado falar com Paulo outras vezes. Pode não estar na Bíblia, mas no meu raciocínio, tão pequena que sou, eu imagino que Paulo já deviam ter tentado para Paulo. Jesus tentou para ele de alguma maneira, só que ele não se permitiu. Então Jesus parou ele de uma maneira mais drástica. Parou logo 3 dias. Veio logo arrasando, mostrando para que veio, para que não tivesse dúvidas. E já que viver é padecer, e a gente já padece por tantas coisas, que nós não venhamos padecer por falta de conhecimento, que nós não venhamos padecer por ignorância, que nós não venhamos padecer por conta do coração duro, por conta de orgulho, de vaidade, que nós possamos largar aqui hoje o velho homem e desconstruir todas as nossas perspectivas, todos os nossos achismos e construirmos novos homens e novas mulheres, que nós venhamos ser aptos a vivermos verdadeiramente firmes e constantes no propósito que o Senhor tem para nós. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.